panorama da Cyber Threat Intelligence. O que o futuro nos reserva? Olá, pessoal! Vamos ver nessa aula como a guerra entre Rússia e Ucrânia marcou a história da cibersegurança e as principais tendências do ecossistema cibernético no que tange às atividades dos adversários. Guerra entre a Ucrânia e Rússia. No início de 2022, o Google publicou um relatório intitulado Fog of War, que revelou detalhes sobre a transformação do ambiente cibernético no conflito entre Ucrânia e Rússia. E a pesquisa, ela divide as mudanças em 3 pontos principais. O primeiro envolve os invasores apoiados pelo governo russo, que realizaram um esforço agressivo e multifacetado para obter uma vantagem decisiva na guerra cibernética, frequentemente com resultados variados. A Rússia, ela intensificou as suas operações cibernéticas a partir de 2021, durante os preparativos para a invasão. Isso levou a um aumento de 250% nas campanhas de phishing russas direcionadas a usuários na Ucrânia em 2022. Além disso, foi observado um aumento de mais de 300% nas campanhas de phishing russas direcionados a usuários nos países da OTAN em 2022, em comparação com 2020. Os adversários, patrocinados pelo Departamento Central de Inteligência Russa, ou GRU, usaram malwares destrutivos para interromper e degradar as capacidades do governo e militares da Ucrânia. Ataques semelhantes também foram observados à infraestrutura civil, na tentativa de minar a confiança do público na capacidade do governo de fornecer serviços básicos. E os principais malwares utilizados foram wipers, que são projetados para destruir ou apagar dados armazenados em dispositivos infectados. O Google, ele também destacou o papel do phishing como um vetor de acesso inicial proeminente para invasores apoiados pelo governo. Os invasores, eles usam esses acessos para alcançar múltiplos objetivos estratégicos russos, como a coleta de inteligência, destruição de dados e vazamento de informações destinados a promover objetivos nacionais russos. A campanha dos adversários Frozen Barents é um exemplo vívido dessa sobreposição entre diferentes esferas das atividades no ambiente cibernético. As campanhas do grupo de cybercriminosos envolveram o roubo de inteligência, ataques de destruição de redes, contribuição de operações de informação e serviço de Hack for Hire para garantir o acesso inicial aos alvos, né? Então, Hack for Hire é como se fosse um cybercriminoso mercenário, né? Então, ele se predispõe a fazer, por exemplo, a parte de acesso inicial para um determinado grupo por uma determinada quantia de dinheiro. Segundo o Google, essas campanhas do Frozen Barents foram desenhadas para auxiliar a Rússia em seu avanço estratégico. E eles visaram uma fabricante de drones turca, cujos sistemas foram utilizados pela Ucrânia nas primeiras semanas da guerra. Esses eventos, eles mostram como o ciberespaço se tornou um campo de batalha integral em conflitos armados ao redor do mundo. E como o cybercrime evoluiu com um modelo de negócio bem estruturados, incluindo planejamento, escolha de alvos, formação de equipes e desenvolvimento de capacidades como malware e phishing. A demanda por especialistas em cibersegurança tem crescido significativamente, com as organizações lutando para encontrar e reter profissionais qualificados em segurança cibernética. Uma das mudanças observadas foi a mudança de prioridade de ciberespionagem em países como a China, que passou a visar alvos ucranianos e do oeste europeu. Outro ponto descrito pela pesquisa é a utilização de campanhas de desinformação para moldar a percepção pública da guerra, com o objetivo de enfraquecer o governo ucraniano, fragmentar o apoio internacional à Ucrânia e manter o apoio interno na Rússia para a guerra. O relatório do Google também aponta que as linhas entre os atacantes motivados financeiramente e os apoiadores pelo governo no leste europeu se confundem com os cybercriminosos, ajustando seus alvos de acordo com os interesses geopolíticos regionais, e os atacantes apoiados pelo governo adotando algumas táticas e serviços associados aos atacantes motivados financeiramente.
O próprio ecossistema dos grupos de cybercriminosos tem sido perturbado, com alguns grupos declarando alianças políticas e operadores proeminentes encerrando suas atividades. Por exemplo, o grupo de ransomware Raccoon Stealer suspendeu as suas atividades após seu suposto desenvolvedor fugir da invasão russa na Ucrânia. O Conte, que foi outro grupo de destaque durante esse período, ele se dividiu em linhas políticas e geográficas, declarando seu apoio à Rússia e ameaçando atacar a infraestrutura crítica de nações que tomassem medidas contra a Rússia. Essa declaração, em vez de aumentar os ataques à infraestrutura crítica, levou a uma divisão interna do grupo, vazamento das comunicações internas e o código-fonte de alguns programas e o eventual encerramento do grupo aconteceram, porque o grupo estava com uma opinião dividida, né? O líder deles estava querendo apoiar a Rússia, enquanto os outros não concordavam com as ideias. O relatório do Google também destaca que os desenvolvedores de ransomware usavam técnicas para evitar o direcionamento aos países da comunidade dos Estados independentes. Porém, após a invasão russa na Ucrânia, o grupo hacktivista NB65 usou o código-fonte vazado do Conte para atacar organizações russas, né, fazendo aquele papel de busquei das informações vazadas para me contrapor ao que está acontecendo no ciberespaço. O NB65 ele afirma ter ligações com o coletivo hacktivista Anonymous, que conduziu uma campanha chamada de #ObRússia, incluindo várias operações de hack and leak contra organizações do mesmo país, como o Banco Central da Rússia. Hack and leak é quando você faz aquele ataque ou quando você busca determinadas informações, compromete um sistema e vaza aquelas informações para o público. Tendências. Uma vez com as consequências da guerra em mente, vamos às principais tendências segundo as grandes empresas de pesquisa de cibersegurança. Dentro do contexto da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, juntamente com o constante desenvolvimento de novas tecnologias e o aumento do cybercrime organizado, é importante que a gente acompanhe as tendências do ciberespaço. A Mandiant, em 2023, apresentou em seu relatório M-Trends 2023 algumas das principais tendências do setor, incluindo o tempo de permanência, que se refere à quantidade de dias em que o invasor atua no sistema da vítima sem ser detectado. A mediana global do tempo de permanência melhorou nos últimos anos, com as organizações detectando incidentes em pouco mais de 2 semanas em 2022. De acordo com a Mandiant, em 2022, o tempo mediano global para intrusões detectadas internamente foi de 13 dias, que, em comparação com 2021, era de 18 dias e 12 dias em 2020. Essa melhora ela é um resultado do reconhecimento crescente do papel crítico que as parcerias e a troca de informação desempenham na construção de um ecossistema de segurança cibernética resiliente. Com o aumento do compartilhamento de informações entre parceiros de segurança, as organizações conseguem agir de forma mais eficaz no combate às intrusões semelhantes. Em relação às investigações sobre ransomware, a empresa de cibersegurança Mandiant observou uma queda na proporção de invasões globais que envolvem ransomware entre 2020 e 2022. No último ano, o malware de resgate foi responsável por 18% das invasões, em comparação com os 23% registrados em 2021. No entanto, mesmo com a queda, o ransomware ainda é um fator importante para a redução do tempo de permanência nas invasões. Em 2022, o tempo de permanência médio nas invasões que envolviam ransomware foi de 9 dias, em contraste com os 5 dias registrados em 2021. A Mandiant também observou que as invasões que envolviam ransomware e foram notificadas por entidades externas apresentaram um tempo de permanência mediano global de 7 dias, enquanto aquelas detectadas internamente pelas organizações registraram um tempo médio de 12 dias. Isso mostra que uma interação entre a empresa e as outras fontes de informação é extremamente importante, esse compartilhamento é extremamente importante. Além disso, a Mandiant relatou que os invasores que utilizam
ransomware permaneceram indetectados por períodos mais longos em 2022 do que em 2021. Negócios, serviços profissionais, financeiras, tecnologia de ponta e saúde são as principais indústrias afetadas e usadas na pesquisa. O gráfico a seguir apresenta uma visão geral dos setores visados pelas invasões investigadas pela Mandiant. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente percebe que um dos principais alvos é o governo, né? E a gente consegue atrelar isso à guerra também. Logo na sequência a gente tem os negócios, depois seguido por finanças com 12%, a tecnologia de ponta, a parte da saúde que tem aumentado bastante, a parte de varejo e a parte de hospitalidade, a parte de construção e engenharia, telecomunicações e depois as outras áreas. A gente percebe, né, que a tendência de como a política está, a tendência de como o cyberespaço está, também influenciam nessa porcentagem de investigações que são feitas, né? E de acordo com o relatório da Mandiant, outra tendência preocupante em 2022 foi o aumento da utilização de táticas de engenharia social em que os invasores tentam obter informações sensíveis dos funcionários de uma organização por meio de manipulação psicológica. Os especialistas eles relataram um aumento significativo no uso de técnicas de phishing e spear phishing para obter credenciais de login, principalmente por meio de e-mails de phishing cada vez mais sofisticados e personalizados. Essas táticas elas representam uma ameaça crescente, especialmente em organizações com uma cultura de segurança menos forte ou com usuários menos informados. Em 32% das invasões em que se conseguiu identificar o vetor inicial de infecção, os adversários utilizaram exploits, né? Ou seja, programas que visam tentar contornar alguma falha, né? Que tentam explorar aquela falha. O phishing, por sua vez, retomou a segunda posição como o vetor mais utilizado para a infecção inicial em 2022, representando 22% das invasões em que o vetor inicial foi identificado. Isso representa um aumento em relação ao registrado em 2021, quando o phishing foi responsável por apenas 12% das invasões. A gente percebe que isso também está muito atrelado ao envolvimento do usuário, né, a uma mudança e um crescimento do envolvimento do usuário com a internet e com a parte da conexão remota, né? Houve uma mudança nos principais objetivos dos adversários, passando de ganho financeiro para outros fins, como o roubo de dados para espionagem. E aí a gente pode atrelar novamente isso a como a política do nosso mundo está, né? Principalmente a guerra. Embora tenha havido um pequeno aumento no número de sistemas Linux e macOS sendo visados, os sistemas operacionais Windows continuam sendo os mais afetados, com 92% dos softwares maliciosos mais novos encontrados sendo projetados para esse sistema. E uma informação interessante para que vocês possam se aprofundar é dar uma olhada nesse relatório do M-Trends 2023, que ele também inclui dados sobre as principais técnicas usadas pelos adversários, famílias de malwares mais comuns e os adversários mais ativos. O conteúdo ele está em inglês, mas recomendo a leitura para ter uma compreensão mais profunda das ameaças cibernéticas atuais. Você pode acessar esse conteúdo através do QR Code. Outra pesquisa interessante é a pesquisa da CrowdStrike, que divulgou no seu relatório de ameaças globais de 2023, complementando as informações fornecidas pela Mandiant e destacando uma mudança contínua dos adversários que evitam o uso de malware e buscam por outros meios para comprometer as vítimas, como o abuso de credenciais roubadas ou compradas, que isso é muito comum dentre a nova tendência, né, dos adversários, onde eles buscam comprar credenciais do mercado underground, né, para que eles consigam usar isso nas campanhas deles. Além disso, a empresa também observou um aumento significativo do abuso de plataformas de cloud,
com aumento de 95% dos casos de exploração observados em 2022 em relação ao ano anterior. Isso se leva principalmente à tendência das empresas estarem migrando e começando a usar cada vez mais soluções em nuvem. E as principais formas de comprometimento incluem contas de cloud válidas, compradas ou roubadas, bem como a exploração de aplicações voltadas para a internet para obter acesso inicial ao ambiente da vítima. De acordo com especialistas da CrowdStrike, uma das observações feitas foi o reuso de vulnerabilidades encontradas em produtos para comprometer outros, onde os cybercriminosos podem modificar ou reutilizar o mesmo exploit para avisar outro produto vulnerável de forma semelhante. Então você tem dois produtos que podem ter uma base comum, eles usavam um exploit para verificar se aquele outro produto também era vulnerável e, se fosse, usar esse mesmo exploit com algumas pequenas modificações para comprometer aquele outro aplicativo, né? E essa técnica é particularmente eficaz em dispositivos de borda, que são frequentemente vulneráveis a várias técnicas de injeção e exploração arbitrárias de entrega de arquivos. A divulgação de vulnerabilidades, especialmente as previamente exploradas, destaca mecanismos potencialmente viáveis para futuras explorações, né? Então, aquela vulnerabilidade que foi explorada, ela pode, de novo, ser usada em uma exploração ou campanha futura. A capacidade dos adversários de aproveitar os conhecimentos especializados para contornar mitigações de correções anteriores e atingir os mesmos componentes vulneráveis foi demonstrada pela vulnerabilidade Zero Day e N-Day observadas em 2022, né, onde há uma correção sendo feita para a vulnerabilidade que tinha sido explorada, né, que foi encontrada, porém aquela vulnerabilidade não corrigia completamente aquela falha, né, podendo você, mudando um pequeno parâmetro, já explorar ela de novo. E um exemplo claro disso foi o mecanismo de proxy que foi explorado para comprometer o Microsoft Exchange durante as campanhas de Proxy Logon e Proxy Shell em 2021, que foi novamente direcionado no quarto trimestre de 2022, desta vez usando uma variação autenticada chamada de Proxy Not Shell. Então, os adversários continuam a buscar novas maneiras de contornar as medidas de segurança para realizar infecções iniciais bem-sucedidas, impedir análises por pesquisadores e aprimorar técnicas testadas e comprovadas. Os adversários do e-crime estão operando em um ritmo acelerado, o que se espera que continue em 2023. Também espera-se que os adversários continuem a focar em vítimas de alto padrão e mudem cada vez mais para operações de RAS, ou seja, Ransomware as a Service, com afiliados passando de uma para a outra para garantir o sucesso contínuo e o aumento da receita criminosa. Os especialistas da CrowdStrike, eles observaram que à medida que as atividades de Access Broker continuam a crescer e ganhar atenção, os indivíduos por trás dessas operações possam optar por ocultar os detalhes das vítimas, tornando mais difícil avaliar quem pode estar em risco e se tornem corretores dedicados à parceria de RAS, ou seja, o cybercriminoso vai lá e fornece o serviço dele de acesso, né? Então, ele vai lá, explorou o sistema, ele sabe como acessar aquele determinado ambiente. E ele fornece isso como um recurso, né? Como um produto para que um outro grupo, um outro adversário compre esse acesso e continue daí a sua campanha. Também houve um aumento nas técnicas de engenharia social como tentativa de engajar diretamente as vítimas. O mercado de criptomoedas continuará sendo popular e a velocidade das operações provavelmente flutuará de acordo com os valores das mesmas. As atividades de invasão direcionada mais visadas em 2022 foram motivadas por espionagem tradicional, e aí, principalmente, por conta da invasão russa na Ucrânia, refletindo uma realidade mais ampla, como ferramenta do poder estatal, atividade cibernética maliciosa, continuando a ser mais eficaz em papéis tradicionalmente associados a operações de inteligência, incluindo esforço de nicho, como o DOS, e operações de informação e geração de moeda. Os adversários ligados aos estados russo e iraniano, eles vão continuar apresentando uma ameaça excessiva de atividades disruptivas ou destrutivas em conexão com desenvolvimentos geopolíticos, enquanto os adversários ligados ao governo norte-coreano continuarão sendo uma ameaça ao roubo de criptoativos.
Por sua vez, os especialistas preveem que as atividades de intrusão dos adversários chineses serão focadas na ciberespionagem, uma vez que ela continua sendo um instrumento crítico para apoiar as ambições estratégicas e econômicas do partido chinês. O hacktivismo, por sua vez, continuará a apoiar uma variedade de ideais políticos, principalmente em países que enfrentam conflitos civis e guerras. Com relação ao threat landscape das vulnerabilidades, a CrowdStrike antecipa que muitas das técnicas observadas em 2022 permanecerão relevantes em 2023, já que o conhecimento especializado permite que essas explorações sejam transferíveis e possam ser aplicadas para reduzir o custo marginal de descoberta de novas falhas. Um aspecto importante a ser destacado para encerrar essa aula é o crescente uso de ferramentas de inteligência artificial e machine learning, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. O desenvolvimento de armas cibernéticas autônomas e o uso de campanhas de desinformação coordenadas por IA podem mudar significativamente a dinâmica do ciberespaço. De acordo com o relatório de riscos globais de 2021 do Fórum Econômico Mundial, a IA está sendo cada vez mais integrada aos sistemas de defesa cibernética para detectar, analisar e responder a ameaças em tempo real. Ao utilizar algoritmos de aprendizado de máquina, esses sistemas podem identificar padrões e anomalias que indicam possíveis ataques cibernéticos. Em 2018, o Wall Street Journal já tinha relatado o surgimento de armas cibernéticas movidas a IA que podiam explorar vulnerabilidades em sistemas de forma autônoma, sem intervenção humana. E é importante ressaltar que o uso de IA não se limita apenas à defesa cibernética, mas também está sendo cada vez mais utilizado pelos adversários para realizar ataques cibernéticos sofisticados e difíceis de detectar. As campanhas de desinformação coordenadas por IA podem ser particularmente perigosas, pois podem espalhar informações falsas em grande escala e rapidez. Em resumo, o uso de IA e Machine Learning no ciberespaço é uma tendência crescente que traz tanto riscos quanto oportunidades. É necessário continuar monitorando e desenvolvendo tecnologias que possam detectar e combater ameaças cibernéticas movidas a IA, para que possamos proteger nossos sistemas e informações. Muito obrigado, pessoal, e bons estudos!